Capítulo 25. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Capítulo 26. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carme. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita,
assim chamado por causa de seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa de seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa de seu antepassado Zefon. O clã Ragita, assim chamado por causa de seu antepassado Ragi. O clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa de seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Estes foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa de seu antepassado Perez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa de seu antepassado Zerá. Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esrom. O clã Ramulita, assim chamado por causa de seu antepassado Ramu. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa de seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazubi. O clã Sinronita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom. Esses foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon. O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel. Esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Estes foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir. O clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gerezita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer. O clã Helequita, assim chamado por causa de seu antepassado Heleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Referita, assim chamado por causa de seu antepassado Hefer. Zelofeade, um dos descendentes de Hefer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noá, Rogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã.
Esta foi a subdivisão de descendentes dos Sutelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Herã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã. O clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã. O clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa de seu antepassado Arde. O clã Naamanita, assim chamado por causa de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Imnaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa de seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaitas. O clã Eberita, assim chamado por causa de seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa de seu antepassado Malquiel. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni. O clã Gezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silém. Esses foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções de terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa de seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Anrão, e a esposa de Anrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000. Os levitas, porém,
não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas, realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas, feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviveu, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Capítulo 27. Certo dia, Maala, Noá, Rógla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor, e o Senhor respondeu a Moisés: A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: Se um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram às minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu: Convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando for necessário receber a orientação do Senhor, Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que usará o Urim perante o Senhor para determinar sua vontade. É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer. Moisés fez o que o Senhor ordenou. Apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes: Esta é sua oferta especial,
que vocês apresentarão ao Senhor como holocausto diário: 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 quilos de farinha da melhor qualidade, misturada com 1 litro de azeite puro de olivas prensadas. Esse é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro, apresentem no santuário 1 litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No sábado, sacrifiquem 2 cordeiros de 1 ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal de 4 quilos de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite: 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada cordeiro. Esse holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício: 2 litros de vinho para cada novilho, 1 litro e 1/3 para cada carneiro e 1 litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo o ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e à oferta derramada que o acompanha. No 14º dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, o 15º do mês, terá início uma festa de 7 dias, durante os quais ninguém comerá pão feito com fermento. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Apresentarão ao Senhor como oferta especial um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite: 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas além dos holocaustos habituais da manhã. Essa é a forma como devem preparar em cada um dos 7 dias de festa a oferta de alimento apresentada como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será apresentada além do holocausto habitual e das ofertas derramadas. O 7º dia da festa será outro dia oficial de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Durante a festa da colheita, quando apresentarem ao Senhor seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto adicional como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite: 6 quilos para cada novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode para fazer expiação por vocês. Preparem esses holocaustos adicionais, junto com suas ofertas derramadas, além do holocausto habitual e da oferta de cereal que o acompanha. Cuidem para que todos os animais sejam sem defeito. Capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, celebrem a festa das trombetas.
Convoquem um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Nesse dia, apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Será acompanhado de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, 6 quilos para o novilho, 4 quilos para o carneiro e 2 quilos para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Esses sacrifícios especiais são um acréscimo aos holocaustos mensais e habituais e serão apresentados como as ofertas de cereal e as ofertas derramadas prescritas que os acompanham. São uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. No 10º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, o dia da expiação, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho habitual. Apresentem um holocausto como aroma agradável ao Senhor. Será constituído de um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. 6 quilos de farinha da melhor qualidade para o novilho, 4 quilos de farinha da melhor qualidade para o carneiro e 2 quilos de farinha da melhor qualidade para cada um dos 7 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado. Essa oferta é um acréscimo à oferta pelo pecado apresentada para fazer expiação e ao holocausto habitual com a oferta de cereal e as ofertas derramadas que o acompanham. No 15º dia do 7º mês, convoquem outra reunião sagrada. Nesse dia, não façam nenhum trabalho habitual. É o início da Festa das Cabanas, uma festa de 7 dias em homenagem ao Senhor. No 1º dia da festa, apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Será constituído de 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. 6 quilos para cada um dos 13 novilhos, 4 quilos para cada um dos 2 carneiros e 2 quilos para cada um dos 14 cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 2º dia da festa, sacrifiquem 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 3º dia da festa, sacrifiquem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 4º dia da festa, sacrifiquem 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 5º dia da festa, sacrifiquem 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada,
conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do sacrifício habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 6º dia da festa, sacrifiquem 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 7º dia da festa, sacrifiquem 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios de novilhos, carneiros e cordeiros será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. No 8º dia da festa, declarem uma reunião solene. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia. Apresentem um holocausto como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. O sacrifício consistirá em um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Cada um desses sacrifícios será acompanhado de sua oferta de cereal e de sua oferta derramada, conforme o número prescrito. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado, além do holocausto habitual com a oferta de cereal e a oferta derramada que o acompanham. Apresentem essas ofertas ao Senhor em suas festas anuais. São um acréscimo aos sacrifícios e ofertas que vocês apresentam ao cumprirem votos ou ao realizarem ofertas voluntárias, holocaustos, ofertas de cereal, ofertas derramadas e ofertas de paz. Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Capítulo 30. Moisés mandou chamar os chefes das tribos de Israel e lhes disse: Foi isto que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento, jamais deverá voltar atrás em sua palavra. Fará exatamente o que prometeu. Se uma moça fizer um voto ao Senhor ou uma promessa sob juramento enquanto ainda estiver morando na casa de seu pai, e se seu pai ficar sabendo do voto e não levantar objeções, todos os seus votos e promessas continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu pai se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa, todos os seus votos ou promessas serão anulados. O Senhor a perdoará, pois o pai não permitiu que ela os cumprisse. Se uma moça fizer um voto ou assumir um compromisso por meio de uma promessa precipitada e depois se casar, e no dia em que ficar sabendo do voto ou da promessa, o marido não levantar objeções, os votos e as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo seu marido se recusar a deixá-la cumprir o voto ou a promessa precipitada, os compromissos dela serão anulados e o Senhor a perdoará. A mulher viúva ou divorciada, porém, deverá cumprir todos os seus votos e promessas. Se uma mulher já for casada e morar na casa do marido quando fizer o voto ou se comprometer por meio de uma promessa, e o marido ficar sabendo e não levantar objeções, os votos ou as promessas que ela fez continuarão a valer. Mas se no dia em que ficar sabendo o marido se recusar a aceitá-los, o voto ou a promessa dela será anulada e o Senhor a perdoará. Portanto, qualquer voto ou promessa que a esposa tenha feito de humilhar-se, o marido poderá confirmar ou anular. Mas, se ele não levantar objeção alguma no dia em que ficar sabendo, indicará desse modo que está de acordo com todos os seus votos ou promessas. Se ele esperar mais de um dia e anular um voto ou uma promessa, sofrerá o castigo que caberia à esposa.
Essas são as ordens que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua esposa e entre um pai e sua filha moça que ainda mora na casa dele. Capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você morrerá e será reunido a seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: Escolham e armem alguns homens para lutarem na vingança do Senhor contra Midian. De cada tribo de Israel enviem 1.000 homens para a batalha. Assim escolheram 1.000 homens de cada tribo de Israel, no total de 12.000 homens armados para guerrear. Moisés enviou 1.000 homens de cada tribo sob o comando de Finéias, filho do sacerdote Eleazar. Finéias levou consigo os objetos sagrados e as trombetas para dar a ordem de ataque. Atacaram Midian, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo o gado, os rebanhos e toda a riqueza deles. Queimaram todas as cidades e acampamentos onde os midianitas moravam. Depois de juntarem todos os despojos, tanto os prisioneiros como os animais, trouxeram tudo a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel, que estava acampada nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram ao encontro deles fora do acampamento. Moisés, porém, se enfureceu com os generais e os capitães que voltaram da batalha. Por que deixaram viver todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. E todos que tiverem matado alguém ou tocado em algum cadáver ficarão fora do acampamento por 7 dias. Purifiquem a si mesmos e as prisioneiras no 3º e no 7º dia. Purifiquem também todas as roupas e todos os objetos de couro, pelo de cabra ou madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens que participaram da batalha: O Senhor deu a Moisés as seguintes prescrições legais. Tudo que for feito de ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, ou seja, tudo que resiste ao fogo, será passado pelo fogo para se tornar cerimonialmente puro. Em seguida, esses objetos de metal serão purificados com a água da purificação. Mas tudo que não resistir ao fogo será purificado somente com água. No 7º dia, lavem as roupas e vocês estarão purificados. Então poderão voltar ao acampamento. O Senhor também disse a Moisés: Você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias de cada tribo farão uma lista de todos os despojos tomados na batalha, tanto das pessoas como dos animais. Dividirão o despojo em 2 partes e entregarão metade para os homens que lutaram na batalha e metade para o restante do povo. Da metade que pertence ao exército, entreguem primeiro um tributo que cabe ao Senhor, um de cada 500, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos e das ovelhas. Entreguem essa porção tirada da parte do exército ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos israelitas, separem um de cada 50, tanto das pessoas como do gado, dos jumentos, das ovelhas e dos outros animais. Entreguem essa porção aos levitas, que estão encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. O despojo restante de tudo que os soldados haviam tomado,
totalizou 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil virgens. Metade do despojo foi entregue aos homens que participaram da batalha. Essa parte totalizou 337.500 ovelhas, das quais 675 eram o tributo ao Senhor. 36 mil cabeças de gado, das quais 72 eram o tributo ao Senhor. 30.500 jumentos, dos quais 61 eram o tributo ao Senhor. E 16 mil virgens, das quais 32 eram o tributo ao Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo que cabia ao Senhor como oferta movida, conforme o Senhor havia ordenado. Metade do despojo pertencia aos israelitas, e Moisés a separou da metade que pertencia aos homens que lutaram. A parte dos israelitas totalizou 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil virgens. Da metade entregue ao povo, Moisés separou um de cada 50, tanto das pessoas como dos animais, e entregou aos levitas encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Tudo foi feito conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então os generais e os capitães foram a Moisés e disseram: Nós, seus servos, contamos todos os homens que saíram para a batalha sob o nosso comando. Nenhum de nós está faltando. Por isso, de nossa parte do despojo, apresentamos os objetos de ouro como oferta ao Senhor: braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares. A oferta fará expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles as joias e os objetos artesanais de ouro. Ao todo, o ouro que os generais e os capitães apresentaram como oferta ao Senhor pesava por volta de 200 quilos. Todos os homens que participaram da batalha tomaram para si uma parte do despojo. Moisés e o sacerdote Eleazar aceitaram as ofertas dos generais e dos capitães e levaram o ouro para a tenda do encontro como recordação, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Capítulo 32. As tribos de Ruben e Gade possuíam rebanhos enormes. Por isso, quando viram que as terras de Jazar e Gileade eram adequadas para os rebanhos, foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos outros líderes da comunidade e disseram: Vejam, as cidades de Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sibma, Nebo e Beon. O Senhor conquistou toda esta região para a comunidade de Israel, e ela é adequada para criar rebanhos e para nós, seus servos, que possuímos rebanhos. Se contamos com o seu favor, pedimos que nos deixem ocupar esta terra como nossa propriedade, em vez de nos dar a terra do outro lado do Jordão. Moisés perguntou aos homens de Gade e Ruben: Então vocês querem que seus irmãos vão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que querem desanimar o restante dos israelitas e atravessar o rio para a terra que o Senhor lhes deu? Seus antepassados fizeram a mesma coisa quando eu os enviei de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra. Depois que subiram até o vale de Escol e fizeram o reconhecimento da região, desanimaram os israelitas de entrarem na terra que o Senhor lhes dava. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele jurou: De todos aqueles que eu resgatei do Egito, ninguém com 20 anos para cima verá a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me obedeceram de todo o coração. As únicas exceções são Calebe, filho do quenezeu Jafoné, e Josué, filho de Num, pois eles seguiram o Senhor de todo o coração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele os fez andar sem rumo pelo deserto durante 40 anos, até que toda a geração que havia pecado contra o Senhor tivesse morrido. Mas aqui estão vocês, uma raça de pecadores, fazendo exatamente a mesma coisa, acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se vocês se afastarem dele, e se ele abandonar o povo no deserto outra vez, vocês serão responsáveis pela destruição de todo este povo.
Eles se aproximaram de Moisés e disseram: queremos construir currais para nossos animais e cidades para nossos filhos. Então nos armaremos e sairemos prontamente com os israelitas para a batalha, até que os tenhamos levado em segurança para sua terra. Enquanto isso, nossos filhos ficarão nas cidades fortificadas que construirmos aqui e estarão protegidos de ataques dos povos da região. Só voltaremos a nossos lares quando todos os israelitas tiverem recebido suas porções de terra. Não exigimos, porém, terra alguma do outro lado do Jordão. Preferimos viver aqui, do lado leste do Jordão, e aceitamos esta região como nossa herança na terra. Então Moisés lhes disse: se fizerem como prometeram, e se, armadas para as batalhas do Senhor, suas tropas atravessarem o Jordão e continuarem a lutar até que o Senhor tenha expulsado seus inimigos, então poderão voltar quando o Senhor tiver conquistado a terra. Assim vocês terão cumprido seu dever para com o Senhor e para com o povo de Israel. A terra do lado leste do Jordão será sua propriedade da parte do Senhor. Mas, se não fizerem como prometeram, terão pecado contra o Senhor e não escaparão das consequências. Vão, construam cidades para suas famílias e currais para seus rebanhos, mas façam tudo o que prometeram. Os homens de Gade e Ruben responderam: nós, seus servos, seguiremos suas instruções. Nossos filhos, esposas, rebanhos e gado ficarão aqui nas cidades de Gileade. Mas nós, seus servos, todos armados para a guerra, atravessaremos o rio e lutaremos pelo Senhor, conforme nos ordenou. Moisés deu ordens ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: os homens de Gade e Ruben estão armados para a batalha e atravessarão o Jordão com vocês e lutarão pelo Senhor. Se o fizerem, depois que a guerra for conquistada, entregue-lhes o território de Gileade como sua propriedade. Mas se eles se recusarem a armar-se e atravessar o rio com vocês, serão obrigados a aceitar uma porção de terra com o restante de vocês em Canaã. As tribos de Gade e Ruben disseram outra vez: somos seus servos e faremos o que o Senhor ordenou. Atravessaremos bem armados o Jordão até Canaã e lutaremos para o Senhor. Mas nossa porção de terra estará aqui deste lado do Jordão. Então Moisés distribuiu terras entre as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés, filho de José. Deu-lhes o território de Seom, rei dos amorreus, o território de Og, rei de Bazã, toda a terra com suas cidades e o território ao redor delas. Os descendentes de Gade construíram as cidades de Dibon, Atarote, Aroer, Atarote-Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, e todas eram cidades fortificadas e com currais para os rebanhos. Os descendentes de Ruben construíram as cidades de Esbom, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meon e Sibma, e mudaram o nome de algumas das cidades que conquistaram e reconstruíram. Os descendentes de Maquir, da tribo de Manassés, foram até Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que ali viviam. Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés, e eles se estabeleceram ali. O povo de Jair, outro clã da tribo de Manassés, capturou muitos dos povoados de Gileade e mudou o nome da região para Cidades de Jair. Enquanto isso, um homem chamado Noba conquistou a cidade de Kenate e as vilas ao redor, e deu seu próprio nome à região, chamando-a de Noba. Capítulo 33. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramessés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantemente à vista de todos os egípcios. Enquanto isso,
os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Saíram de Dofca e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote e Ataavá. Saíram de Quibrote e Ataavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Perez. Saíram de Rimon-Perez e acamparam em Líbina. Saíram de Líbina e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Saíram de Arada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Asmona. Saíram de Asmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Orge de Gade. Saíram de Orge de Gade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Enquanto estavam ao pé do Monte Or, por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no 1º dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do Monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o rio Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali. Destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras.
Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para a ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim, as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como sua propriedade especial, estas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin, ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zin. Seu extremo ao sul será Cades-Barneia, de onde seguirá até Azar-Adar, e de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste até o Monte Or, e de lá até Lebo-Amate, seguindo em direção a Zedade e continuando até Zifron, e daí até Azar-Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã, se estenderá para o sul até Sefã e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá descerá beirando o lado leste do Mar da Galileia e depois acompanhando o rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: Este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9,5 tribos restantes. As famílias das tribos de Ruben e Gade, da metade da tribo de Manassés, já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Estas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Aniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Issacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Azer, Aiude, filho de Selome. Da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas.